Começou com um sonho, uma ideia no ar. Ibson comunicador nasceu pra inspirar. Sem medo do novo, deu voz à paixão. No Pipoca Ágil fez sua revolução. Pipoca Ágil, ao som da superação. Ibson na liderança guiando essa missão. Colaboração que não conhece fronteiras. Levamos agilidade a novas esferas. E aí, galera, tudo bem? Tudo jóia? Eu botei até palmas para mim mesmo, né, cara? Que coisa nojenta, né? A parada é o seguinte, cara, aqui é Ibson Cabral, do Podcast Podcast com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade, tá? Ele começou na pandemia, tá? Vai fazer 7 anos aí de Pipoca Ágil, bem legal, porque eu tô com mais de 1.400 vídeos aqui no YouTube. Tá? E está sendo passado agora para onde? Eu estou no meu Facebook, no meu LinkedIn, no meu YouTube, no YouTube do Pipoca Ágil e agora também está no Instagram do Pipoca Ágil. Que legal, bacana. Até que tem que me posicionar aqui, que eu tenho até fugido um pouco o enquadramento no Instagram, né? Mas beleza, gente. A parada é o seguinte, antes de chamar meu convidado, para a gente falar aqui, né? E interessante, esse convidado já conhecia há um tempo, e eu falei, caramba, a gente já fez junto algum? Eu falei, não fez não, mas a gente estava ligado aos livros da jornada colaborativa. A gente tem esse vínculo, depois ele vai falar isso também aqui, vai ser bem bacana, mas antes de chamar esse nosso convidado, eu estou com o monitor aqui em cima, mas eu estou olhando para cima, tá? Eu queria dar 2 recadinhos aqui bem legais, olha só. O primeiro recado vai ser assim, ó. Opa, deixa eu ver como é que eu posso compartilhar aqui a tela. Compartilhar a tela, janela, tá legal. Aqui, ó. Isso, Agile Trends 2026, que legal, né? Vai acontecer no dia 31 de agosto e 1º de setembro, tá? Em São Paulo. E o que acontece aqui? Pô, muito bacana, quem conhece o Agile Trends sabe que é um evento maravilhoso, é bem legal, já tive 2 vezes como voluntário. E esse ano me chamaram para apoiar, inclusive o Carole vai estar lá, né? O Alex Freire também, o Diego vai estar também, Ciarotti, né? Ciarotti, acho que é isso mesmo. E vários palestrantes, a galera enorme, né? O Parzianello, o Fábio Cruz, o Camilo Mose, Alexandre. Pô, tem uma galera aí, Alexandrini, né? Que legal, né? Tem os valores aqui direitinho e tem aqui os patrocinadores e o apoio. Tá? Eu estou apoiando aqui, a Mulheres Agilistas, Agilistas de Plantão e a Agile Serra Gaúcha. Então o Pipoca Ágil vai estar e eu vou estar lá também, tá? No Agile Trends, justamente falando com vocês, revendo as pessoas, conhecendo pessoas novas também, que eu só conheço às vezes pela telinha aqui, tá? Esse é o primeiro recado que eu vou passar para vocês. E tem um outro recado também que é importante também, é muito importante esse aqui. Olha só. O que acontece? Eu diminuí até as minhas edições aqui, né, os episódios do Pipoca Ágil, porque eu estou me dedicando, né, ao projeto de simulação de projetos ágeis aqui do Pipoca Ágil, está no 4º ano. Tá? E o que acontece? Eu estou postando no LinkedIn aqui, porque uma coisa que aconteceu, já estou há 4 anos, esse é o primeiro ano que está sendo pago. Tá? As pessoas estão pagando para aprender, né? Porque me perguntaram hoje, vem cá, isso é emprego, é curso? O que é isso? Falei, não, cara. Na realidade, o Pipoca Ágil, simulação de projetos ágeis, o próprio nome diz, você simula projetos, tá? Com produtos reais. E você paga uma vez só e você fica 4 meses aqui com times. E o problema que eu estou tendo, desde o início aqui com relação a esse ano, foi a falta de desenvolvedores, tem poucos desenvolvedores. Então, amanhã, às 20h, eu queria falar com vocês que vai ser pelo Teams, essa postagem, até eu postei hoje, né? Que é o seguinte, oportunidade, eu tenho em torno de 5 vagas, né? Vai ser meio que free para os desenvolvedores, tá? Vai ser bem legal. Para eles vão ter 2 meses, né? Que vai ser julho e agosto, para eles desenvolverem o que já foi escrito, que você foi aqui, os requisitos já estão prontos, o roadmap já está pronto, muita coisa já foi feita, discovery e tudo. E tem alguns times que estão sendo desenvolvedores. Então, eu estou tentando, né, chamar a galera de desenvolvimento para vir para cá, para ficar esses 2 mesezinhos aí, atuando com a gente e pegando justamente
prática, né? Que tem muita gente que estuda, tem a teoria, mas não sabe onde praticar. E aqui o Pipoca Ágil, para quem, né, está vendo pela primeira vez, o Pipoca Ágil, esse trabalho, né, do Pipoca Ágil, ele já tem 4 anos e eu tenho 4 times em Portugal. Tá? É bem legal. E o Pipoca Ágil foi reconhecido como a entidade acolhedora de estágio do Instituto Politécnico de Setúbal, lá em Portugal. Então eu assino para a galera estágio. É bacana ver isso aí, e eu achei maneiríssimo, né? Poxa, me aceitaram, eu achei bacana. Então, o Pipoca Ágil está tendo reconhecimento até internacional e muito bem, tá? E uma outra coisa que eu queria contar para vocês é que vai sair o livro do Pipoca Ágil, né? Vai ser lançado agora no RPA, aqui no Rio de Janeiro, com outros autores também, no caso, outros livros, mas esse livro do Pipoca Ágil sou eu, solo, que estou fazendo esse livro aqui, vai ser bem legal. Inclusive, eu falei com o pessoal da Brasport se eu consigo algum exemplar antes para justamente fazer, né, essa divulgação aqui para a galera ir lá na RPA, aqui no Galeão, não, no Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, galera, é isso aí. Inclusive, já tem gente aqui, ó, o Tom Mota. Boa noite a todos. Tema muito interessante e necessário. Manda ver aí, Diegão. Que legal, né? A galera já está esperando o nosso convidado maravilhoso aqui. Então, eu vou trazer o nosso convidado. Entre ao palco Fala, meu querido. E aí? Tranquilo, cara? Tudo bem? Tudo bom, cara? Que prazer estar aqui, hein? A gente já fez muito trabalho junto aí na jornada de comunismo, livros, podcasts, e nunca nos encontramos para fazer algo junto. Estou muito feliz, cara. Muito feliz. Podcast Pipoca Ágil aí sempre muito bem comentado, né? Eu me recordo que alguns anos atrás a minha irmã, que também é agilista, mudou de profissão. Ali na pandemia, ali perdeu emprego ali trabalhava como comissária de bordo, né, numa grande empresa aérea. Ela migrou e ela escutava muito Pipoca Ágil ali no processo de formação. E ela falava bastante, eu também escutava. Então, assim, é um podcast que já ganhou o nosso coração aí. Ajudou muita gente a entrar na área, né, principalmente naquela fase onde estava um hype maior de agilidade, aí o pessoal tudo estudando, se certificando. Então, cara, é um prazer estar aqui, agradeço de coração. Que legal, né? Obrigado aí pelas considerações. Eu acho legal, eu escutei essa semana, assim, até um lance de política, mas peguei a essência, né? É legal quando as pessoas que você não conhece a pessoa e a pessoa te elogiar. Exatamente. Entendeu? Eu acho muito legal que você ficar se autoelogiando, não porque eu sou bom, eu faço isso. A sua mãe te elogiar é tranquilo, seus parentes te elogiarem é beleza, mas a pessoa que nem me conhece pessoalmente, não conhece nada, assim, nunca vi receber elogio. Então, muito obrigado, o Diego, a sua irmã também. E fique à vontade, se um dia ela quiser vir aqui também para conversar, que aqui é eclético, é orgânico, aqui não tem... Olha, aconteceu cada coisa legal, que eu justamente conto no livro do podcast Pipoca Ágil. Mas vamos para o assunto de hoje, meu camarada. Antes do assunto, eu queria saber quem é o Diego, na fila do pão. Me conta um pouquinho da tua história, quem é você aqui para a galera do Pipoca Ágil. Cara, vamos lá. Eu estou há 20 anos na área de tecnologia, né? Eu sou daqui de São Paulo, moro na cidade de Ribeirão Pires, grande ABC aqui, ou pequeno ABC, porque já não está tanto no grande, já estou quase na Serra do Mar. Mas sou daqui dessa região de São Paulo, sempre fui daqui. Trabalho aí há cerca de 20 anos com tecnologia. Desses 20 anos que eu venho trabalhando com tecnologia, os últimos 12 anos foram mais dedicados à vida de governança e agilidade. Então, comecei ali como desenvolvedor de software, fui analista de sistemas. Aí, em um determinado momento, eu caí na área de gestão de projetos. E dali foi quando eu tive esse contato com agilidade, né? Então, de lá para cá, são um pouquinho mais de uma década que eu venho fazendo essas consultorias, né? Sou muito apaixonado por governança, muito apaixonado por projetos e por agilidade. Então, essa tríade aí acabou me acompanhando e dando uma formação interessante que hoje eu consigo navegar nesses pilares, assim, vamos dizer assim, para ajudar as organizações, né? Sou casado também, não tenho filhos, né? Sou pai de 6 gatos. Para quem é gateiro aí, aqui tem bastante. Até tranquei a porta aqui para nenhum subir aqui, não atrapalhar a gente.
Mas então é isso, cara. Vem acompanhando, né, diversas mudanças aí no mercado e tô na ativa aí, ajudando a galera no que eu posso, tentando fazer o meu melhor. Caramba, né? É interessante. Até eu falar um negócio legal sobre filhos ou gatos, pet, alguma coisa. Cara, eu tenho Aham. 3 filhas, eu tenho 2 netos, né? E é raro hoje em dia, tá? As pessoas têm mais pets do que humanos, né? Vamos dizer assim. É interessante. Eu Aham. brinco a beça lá no trabalho. Falei, cara, nossa, cadê os filhos de vocês? Aí a galera tem. Mas isso é uma mudança impressionante isso, cara. Impressionante. No meu tempo, a galera tinha mesmo filho, eu tenho, tanto que eu tenho 3, né? Para ficar bem legal, Aí é ótimo, né? passar rápido. Agora, a parada é o seguinte: vamos ao Vamos tema e lá. contextualiza aí para a gente como evoluir com IA sem perder a inteligência organizacional. Bora lá, manda brasa aí para a gente bate Pô, para porque aqui cara, não tem roteiro, né? Isso aí. sem roteiro. Não, o que acontece? Eu venho trabalhando aí com tecnologia, como eu falei, eu migrei de posições, né? E recentemente aí uns 12 anos trabalhando com agilidade, governança e tudo mais, e agora a gente está vendo, né, o que está acontecendo no mercado. É uma revolução, revolução industrial, né, muito forte. Eu diria assim que eu, como eu gosto bastante de inovação, não é uma inovação só da IA, mas a gente está tendo uma junção de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente viu aí recentemente a questão do blockchain chegando, a IoT, lembra, estava muito forte, biotecnologia, nanotecnologia, impressão 3D. Então a gente está vivendo de fato a transformação da indústria 4.0, até maior que isso, já estão falando, ela vem com muita força, né? Só que o que me incomodou, vamos dizer assim, que me tirou um pouco da zona de conforto, foi começar a fazer algumas análises do passado, onde cada transformação, cada revolução industrial, o pessoal tinha medo, né, de perder a posição no mercado, de perder os empregos e tudo mais. Só que essas revoluções sempre foram criando os maquinários, né? Vapor, máquinas, robótica, computadores, e a galera sempre foi se realocando e foram criando novos negócios, novas estruturas, né? E aí, pela primeira vez, a gente se depara com uma revolução com a inteligência artificial que me parece ser um pouco diferente do que a gente tem visto no passado, né? Então, a gente está vendo muita coisa acontecer no mercado, até muita visão de substituição humana. Então, começou a me perturbar um pouquinho disso, né? E aí, para falar um pouquinho para você sobre isso, eu vou voltar alguns milhares de anos, né? Sim. A gente, cara, eu creio muito que assim, o nosso cérebro hoje em dia, não sei se é comum aí para todo mundo, mas às vezes sai uma matéria ou outra falando que o nosso cérebro, do que a gente era de homem das cavernas ali, Sim. muita coisa permanece, né? Então, uma das coisas que são interessantes da gente se pensar é que a gente caçava para se alimentar, né? A gente precisava caçar, ir atrás do alimento e tudo mais. Então, não era que nem agora, assim, o Ibson termina o podcast e vai jantar, né? Ou já jantou, né? Ou vai tomar um cafezinho da noite. Então, nosso cérebro foi moldado para a gente fazer economia de energia, né? Nossa alimentação não era vasta como é hoje, disponível. E outras coisas também, a gente tinha que sobreviver, né? Tinham os predadores, a gente tinha que fugir e tudo mais. Então, note que hoje a gente tem esses mesmos sentimentos, né? Então, quando eu falo a questão da economia de energia, eu vejo a inteligência artificial, e aí eu não sei se as pessoas pensam por esse ponto, talvez seja muito diferente do que as pessoas costumam falar, eu vejo ela como uma sedutora, né? Uma coisa maravilhosa para o cérebro olhar e falar assim, cara, deixa eu economizar minha energia aqui pra caramba. Eu não preciso gastar minha energia, bora lá, tá fazendo, tá automatizado, vamos que vamos. Então, esse é o primeiro ponto que é sedutor, né? E faz com que as pessoas possam, eu diria que é uma certa cilada, vamos dizer assim, né? E isso é tão verdade, essa questão do nosso comportamento humano, né, cara, que se você for avaliar a questão dos índices de burnout, né, que vão sempre aumentando, é porque o nosso corpo reage como se a gente estivesse lá na época da caverna, fugindo de um tigre quando a gente tem o estresse no trabalho. Então, você imagina, a pessoa se estressa durante 8 horas, ela está correndo do tigre. Antigamente, ou o tigre comia ela, ou ela conseguia fugir do tigre, ou ela matava o tigre, alguma coisa acontecia. Agora não, agora é estresse contínuo. Então, por isso que a gente vem sofrendo, né? Nosso corpo sofre muito isso. Então, isso começou a me chamar muita atenção, né? Em algumas palestras eu comecei a falar, olha, pessoal, vocês sabiam que agora tudo indica que vocês vão ter que estudar mais do que antes por causa da IA? E aí todo mundo começou a torcer o nariz para mim e falou, cara, peraí, eu tenho que estudar mais
Não, tá errado, porque agora não é nem o Google, né? Ela está conversando comigo, ela está trazendo, ela tem informação da internet toda, tal. Eu falei assim, então, mas quem faz a curadoria? Como que funciona agora? Porque você tem uma relação de muitas fontes espalhadas, né? E a IA, eu não sou especialista em IA, pessoal, pelo amor de Deus, eu não sou. Minha especialidade é agilidade, governança, projeto. Mas a gente, né, Ibson, você vai entender bem o que eu estou falando. A gente que está em agilidade há muito tempo, você aprende a observar o humano, né? Sim. Porque se você não conhecer de humano, você não faz nada nas organizações. Porque, Com né? certeza. São as pessoas, a gente tem os frameworks, os métodos, tudo mais, mas isso aí é aquela caixinha de ferramentas que você usa conforme necessidade. O dia a dia mesmo pega para capar, é aquele comportamento, aquele convencimento, o comprometimento, a adaptabilidade, uma série de coisas que a gente, como agilista, já está cansado de falar. Então, essas questões, né, que a gente está falando aqui de comportamento, elas foram me gerando algum incômodo, e aí as pessoas elas precisavam começar a entender, né, na minha opinião, assim, começar a entender que a inteligência artificial ela é muito sedutora, mas que o humano precisa ter uma participação ativa dos processos. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Foi quando eu comecei a escrever o Cognia Framework, né? Que é aquele e-book que eu estava comentando um pouquinho com você aqui antes de entrar. Sim. E aí depois a gente fala um pouquinho no site, o pessoal quiser baixar, é totalmente gratuito. Mas isso começou a me incomodar e eu falei, poxa vida, como que eu posso dar uma mensagem? Eu falei, vou começar a escrever alguma coisa, né? E nessas idas e vindas de vai em evento, aí comecei a ver que começaram a surgir muitas empresas para fazer consultoria para as outras empresas que estão fazendo adoção de IA, né? Eu fui no RPA em São Paulo recentemente, até encontrei o Muniz lá, tirei mais uma fotinha lá no stand lá da jornada. E aí as empresas, né, consultorias novas, startups falando muito disso. E aí eu comecei a perceber uma coisa, que existe uma grande diferença entre a gente ter automação, né? O que é automação, né? É a máquina ou um sistema fazendo algo praticamente sozinho. Então você vai lá andar no carro do Tesla lá, ele está dirigindo sozinho, ele está fazendo uma automação ali para você, e você só está supervisionando, você só está olhando ali de longe, está curtindo a vista, né? E uma outra coisa é a assistência, né? A assistência, ela tem a participação efetiva, ela tem a construção junto com o humano, né? Ela não tem uma automação que você só assiste, você constrói junto. Então eu comecei a criar esses conceitos, essas diferenciações que hoje em dia parece que estão bastante misturadas, né? Se a gente fosse falar de governança aqui de IA, a gente ia ficar até amanhã, mas indo numa linha mais concentrada, eu comecei a perceber isso. E aí eu comecei a perceber também que as organizações elas estão correndo bastante, porque tem o hype, né? O novo hype, o hype da vez, né? E aí as empresas elas estão mais preocupadas em divulgar num jornal ou algo do tipo, quais são os números dela, quanto que ela avançou em tecnologia, e falando no caso de inteligência artificial, do que entender em essência como que ela constrói esses pilares de uso dessa nova tecnologia. Como a gente falou lá atrás, a inteligência artificial ela passa muito além, por exemplo, da gente criar novos processos, como foi a agilidade, né? Eu pego metodologias, né? A gente viveu isso na pele, né? Eu pego práticas, frameworks e coloco na empresa e dou treinamento. Aí você está falando de uma reengenharia da forma de trabalhar. Agora, eu estou falando de algo mais disruptivo, né? Que em muitos lugares a gente vê que está até fazendo substituições de pessoas, né? Então, o que acontece? Andando nessa linha, eu comecei a perceber também que as empresas, elas estão muitas das vezes, a maioria das vezes, preocupadas em como que eu faço aí a fazer algo sozinho para mim. Então, na nossa área assim, mais de tecnologia, por exemplo, essa semana passada nós tivemos uma reunião com um cliente, e aí a gente começou a falar de toda essa preocupação de estrutura, de governança e tal. No final, ele falou assim para a gente, quanto que custa aí a licença do software para fazer automação de código, para codificar sozinho, né? Então, ela não estava preocupada assim com os processos, com a base, com a estrutura. Então, o que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar que a inteligência artificial, como já foi falado aqui, até vi um podcast outro dia, episódio, ela é um turbo, né? Ela acelera o bom, mas ela acelera também o ruim. Isso é verdade. Né? Então, o que acontece? Muitas empresas estão com uma maturidade extremamente baixa em processos,
nas relações ali, não conseguiram nem aplicar processos, vamos dizer assim, mais flexíveis, adaptáveis, sim. daquela governança moderna, e está querendo colocar IA para fazer a automação do caos. E o pior, automação do caos. Do Né? caos, é verdade. Não é verdade? Então, isso daí começou a bater ali na minha cabeça e tal. E eu vejo que hoje a gente precisa cuidar muito bem, porque o ser humano, ele. Aí a gente entra na questão da inteligência organizacional, né? O que é inteligência organizacional, né? Ela não é a empresa que mais vai utilizar IA. Né? Não é a empresa que vai ter os melhores relatórios, os melhores dashboards, né? A inteligência organizacional, ela é construída pela decisão das pessoas que fazem parte desse conjunto. Perfeito. E esse conjunto é um conjunto super complexo de inter-relações. Né? E aí começa aquele questionamento, poxa, onde que eu posso usar a IA? Né? Quando a gente analisa onde eu posso usar a IA e pensa na inteligência organizacional, uma coisa que me vem à cabeça é o seguinte, eu tenho a parte operacional, que é aquele, fulano está digitando, fulano tá preenchendo planilha, está olhando dados no lugar financeiro, né? Fazendo fechamento, pegando informações de vários lugares e preenchendo planilha. Isso é uma coisa. Então, isso é a parte operacional. Então, se eu fizesse uma automação, uma assistência nisso, estava legal, né? Agora, e na hora que o analista financeiro bate o olho na planilha e fala assim, caraca, esse custo aqui não tem nada a ver com isso daqui? Sim. Ou esse custo aqui está exorbitante, não faz sentido. Tem algum problema aqui. Então, quando a gente tira, né, o humano da jogada, a gente começa a ter problemas de atrofia cognitiva. Então, ele pode até permanecer ali, mas ele não pratica mais, né? E quando eu falo de atrofia cognitiva, eu estou querendo dizer que a nossa capacidade de contextualizar, a nossa análise crítica, a nossa capacidade de identificar risco, de criar relações, a gente vai fazendo essas automações e vai deixando de estabelecer essas relações. Então, uma coisa é o que a atividade tem como output, né? Então, vou me imaginar assim, né, Ibson, falando a linguagem sim. bastante nossa. Refinamento. Qual que é o output? Um backlog ali trabalhado ali, né? Com certeza. Output. E o que não está sendo visto do refinamento? As inter-relações entre negócio e técnica que acontecem, as negociações, o desenvolvimento de habilidades de negociação e outras coisas mais que vão acontecendo. E aí começou a explodir cabeça. Eu falei, cara, todo mundo está olhando a conta final, a economia corporativa, e está se esquecendo da cognição, da propriedade intelectual que leva a gente ao futuro, de fato, né? Com assistência da IA ou sem IA, enfim, a IA é muito boa, então eu não estou aqui para culpar a IA nem para dizer que ela é ruim. E, Diego, assim, eu sempre falo, quando falo em IA, eu sempre falo, se você já ouviu algum episódio meu, eu vou repetir algumas coisas, mas vou fazer uma pergunta para você, assim, bem simples. A IA chegou, ela deu essa bagunçada aí, no início até as pessoas, não uso a IA, eu não uso a IA, eu escrevo meu texto, não uso a IA, nada. Hoje em dia é o contrário, hoje em dia as pessoas estão pedindo, as empresas estão querendo, usa o Copilot, usa o GPT, sei lá, tudo. Você lembra alguma tecnologia que mudou um pouco o mundo? Lembra de uma coisa assim? Eu tenho, tá? Exemplos que aconteceu comigo. Você lembra alguma coisa disruptiva assim que, caramba? E eu lembro de coisas que aconteceram comigo que eu acho que se iguala quase que a inteligência artificial aqui. Tá? Você lembra de alguma coisa assim que você... Cara, assim, a tecnologia que mais, assim, para mim, mas é um pouco fora da caixinha que talvez as pessoas não vão entender muito bem, é a tecnologia blockchain para mim, né? Tá. Porque eu vivi isso lá atrás, mas ela trouxe uma autonomia, uma independência financeira para que finalmente as pessoas possam gerenciar os seus ativos. Mas, enfim... Mas manda aí, eu fiquei curioso. Eu vou fazer o seguinte, a curiosidade é o seguinte, o blockchain é uma coisa bem nichada, né? Um negócio bem nichado. Bem disruptivo, Bem, assim, bem de um grupo, tá? Agora, o que acontece? Né? Aí vamos pensar um pouco lá atrás. Cara, eu lembro muito bem, mas muito bem mesmo, quando falo em IA, na época que lançaram as calculadoras eletrônicas portáteis. Porra, foi longe agora, hein? Cara, foi um auê nos colégios,
Todo mundo sabe, não vai saber tabuada, que a gente aprendia tabuada. Pá, 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 pá. A pessoa que somava, cara, era tudo na mão, sabe? Cara, aí as pessoas, caramba, isso vai transformar o mundo. Eu sou de uma geração que é a primeira geração que almoçou como criança vendo televisão. Então a gente era criticado. Como é que essas crianças vão ser adultos vendo televisão? Exatamente. E a televisão preto e branco. Eu lembro muito bem que a minha tia botava um filme assim para dar uma sensação de colorido, sabor colorido, né? E outra coisa também disruptiva na época, né? Relógio sem ser de ponteiro, digital. Caraca. Que não tinha, era da Texas Instrumento, que o meu pai era muito ligado à tecnologia e trazia sempre de fora. Então a gente foi um dos primeiros no colégio ter, né? Interessante, até All Star, foi o primeiro aluno assim que teve All Star no colégio, e os relógios digitais. Que não tinha, as pessoas, caramba, cara, mas aí eu vou além, um pouco mais além. Eu tenho tudo isso aqui comigo. Eu abri uma palestra no GPS, justamente falando sobre isso. Que nessa época, sabe que a gente pensava em transformação digital? Nessa época do agenda eletrônica. A agenda eletrônica, eu lembro. como eu usei muito. Hoje em dia, o que acontece? Está tudo, né? Eu tenho tudo aí, tudo analógico eu tenho, que está migrado Palm tudo no Top, celular. né? Veio Palm Top. Tem Palm Top, tem uma porção de coisa. Bip, pager. Isso eu tenho aqui, tem tudo aqui, porque eu esqueci, podia ter trazido e está do lado. Legal. Mas o que acontece? A parada é o seguinte, essas tecnologias, inclusive uma que ficou bem marcante, as pessoas não se tocaram, antigamente, antes de ver a agenda eletrônica, a gente tinha que gravar o número do telefone. A gente sabia gravar o número do pai, da mãe, do tio, do colégio, sei lá que for. Hoje em dia você não grava, amigo. Hoje em dia você não grava. Então eu comparo muito a IA, só que proporção diferente, que não tinha internet, né, na época. Mas hoje, cara, porra, a IA tá na mesma vibe, cara. Porque era apavorado. Eu não fazia conta na mão, né? Fazer rascunho. Cara, é difícil, só se você for matemático, alguma coisa assim. Mas você vai sempre na calculadora para mais rápido, mais produtivo. E é igualzinho, ou muito similar ao que está sendo com a IA. Agora, um exemplo clássico aqui para a galera que está escutando, inclusive o Eric aqui, depois o Tom Mota vai perguntar, mas o Eric também ele é saudosista da minha época. Boa. O que acontece? Nós ganhamos coisas e perdemos outras. Exato. Tá? E é interessantíssimo, como você falou, o cérebro humano, né? E uma coisa, não sei se você sabe, mas eu sou biólogo de formação, eu sou biólogo, né? Dei aula de biologia pré-vestibular há muito tempo, cara. Se eu soubesse, ia tomar mais cuidado para falar, hein? Nada, tá tranquilo. Falou tudo certo, tudo tranquilo mesmo. Então eu tenho uma perspectiva de vida totalmente diferente, assim, cara. Eu analiso muitas coisas que eu vi, muita coisa. Muito legal. Mas, independente disso, eu estou adorando a IA por conta disso. E na minha prática, hoje em dia, do Pipoca Ágil, simulação de projetos ágeis, eu estou sozinho, junto com a minha IA, que me responde muita coisa, me organiza. Cara, é impressionante. Mas vamos à pergunta do nosso amigo Tom Mota. Opa, pergunta ao entrevistado, que legal. Como a IA como com a IA evoluir processos e ganhar eficiência, sem perder o conhecimento da organização e sem prejudicar a formação de novos profissionais. Beleza. Cara, esse ponto aí é muito interessante. E atualmente lá na empresa, a gente está, eu diria assim, debruçado sobre isso, conversando sobre isso, Y, porque assim, a gente... Vou remeter aí uma situação que você vai lembrar também, né? Você se recorda, né, que em algum dia nós fomos estagiários, né? Eu já fui estagiário, não sei se você chegou a ser estagiário lá atrás. Não, fui estagiário. A maioria começa como trainee ou como estagiário, alguma coisa do tipo. E olha que interessante, nós tivemos, eu como estagiário tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos chatos. Sim. Você tem uma ideia, aprendi a programar no Excel, né? Do tipo, faz a fórmula aí, mostra que você consegue fazer um senão aí no Excel, aí eu vou ver se eu te dou uma oportunidade aqui para você chegar perto de algum analista, né? Foi alguma coisa assim, tal. E nessas quebração de pedra, né? Já que a gente estava falando da idade da pedra e tal, a gente desenvolvia muitas habilidades. A gente desenvolvia resiliência, sim, a compreensão de que tudo tem seu momento certo, muitas vezes, né? A paciência, desenvolvia habilidades cognitivas, muitas delas, né?
de relacionamento, de entendimento, de compreensão, de contexto das coisas. E aí a gente está passando por uma etapa agora onde tudo que é simples está sendo automatizado. Sim. Né? Tudo que é simples, tudo aquilo que o estagiário fazia. A pergunta é, né? Aí eu não vou fazer a pergunta contra a pergunta, mas assim, eu vou deixar uma pergunta no ar. Quem está vindo novo, aprende como? Porque, olha só, as pessoas, olha que coisa engraçada. Que nem você falou aí, você promove um projeto para simulação e aprendizagem. A prática, muitas vezes não valendo, vamos dizer assim, né? Uma prática simulada, ela é essencial, né? E a prática de quem está começando, ela também é essencial. Sim. Então, você quer falar alguma coisa, Edson? Manda bala. Não, está tranquilo, Complementa aí. Então, nesse aspecto aí, lá na empresa, por exemplo, onde eu trabalho, a gente está muito preocupado que quando você usa IA, como vou fazer uma analogia aqui, você está no restaurante, beleza? Então, você não está cozinhando, você está sendo servido. Tá? Mas a cozinha está aberta para você ver, você nunca, né? Você não sabe muito bem o que pode acontecer ali dentro. Você está vendo a higiene, você está vendo os insumos. Porque é o seguinte, cara, quando você quer tomar um suco gostoso, você pensa em pegar uma fruta boa e Sim. tem que ter um processo adequado. Se a fruta for ruim, obviamente seu suco não vai ser gostoso. Então essa cozinha aberta, essa ausência dessa caixa preta, para mim é um dos principais pontos aí, respondendo o tom de forma mais objetiva. A caixa aberta, a cozinha aberta é um dos principais pontos para a gente evitar, né, uma degradação dos conhecimentos. Ó, vocês não precisam ir longe, pode ver aí, pesquisa aí no Google, aí na IA, sei lá, vejam as empresas que estão fazendo automação de forma exacerbada, sem governança, e as que estão perdendo qualidade de seus produtos. Ou que a coisa está numa caixa tão pretinha, tão fechadinha, que chega um momento que as pessoas não sabem mais como as decisões estão sendo tomadas. É verdade. Quando eu tenho uma reunião com o cliente para falar alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai pôr um agente para conversar com o cliente? Você vai pôr o chat GPT para falar com o cliente? Então, durante o processo de assistência, né, complementando aqui a resposta, você está fazendo as coisas, mas as memórias do cálculo, a memória do que está sendo feito, tem que ter exemplificado. E a nossa ideia a cada etapa de assistência que você usa a IA para fazer alguma coisa que era mais operacional, ou seja, usar a IA só para o que é operacional, que o humano possa fazer uma validação e contextualizar aquilo. Ele contextualiza antes da sugestão da IA, Sim. porque você já enriquece. A IA te dá essa entrega e você critica, valida, exclui, edita, mas a decisão é sua. Só que aquele baita trampo que você ia fazer na mão ali, por exemplo, cadastrando cards Sim. num board, você não está fazendo mais. Eu vou até dar um exemplo para você real, tá? Nós fizemos uma funcionalidade que é assim, ela pega, capta o card ali que está em processo, ali vai entrar no processo de desenvolvimento, e aí ela lê, interpreta, abre um quadro, um canvas. Nesse canvas, o analista de qualidade contextualiza, fala sobre riscos, ele dá o parecer dele de forma bem objetiva. Aí, a lê esse card dessa história, dessa entrega, pega o contexto do analista e cria todos os casos de testes, baseado na contextualização. Perfeito. Isso já dentro de um sistema, né? Que falando aqui, é uma das features lá. E aí, o analista de qualidade, ele analisa, caso 1 faz sentido para o negócio, tem tudo a ver. Caso 2, caso 3, nada a ver. Caso 4, precisa editar. Caso 5, vou excluir. Quando ele faz a validação e a prova, né? E aí ele está testando a cognição, veja, ele só não ficou digitando, mas ele está validando. Ele aperta o botão enviar ou salvar. Quando ele clica isso, os cards são criados todos automaticamente no board. Todos os casos de teste são criados. E aí começam os trabalhos, o fluxo normal DevOps, enfim, continua a história. Mas por quê? Já pensou se eu fizesse assim, olha o card, cria os casos de teste e manda para o Git. Daqui a pouco o cara não vai mais saber o que ele está testando, o que está acontecendo, como que está sendo feito. Então, eu acho que a maneira aqui de a gente preservar é deixar o humano ainda com participação Sim. e tirar dele aquilo que não é trabalho humano, que não desenvolve cognição, né? Para que isso não atrofie, né? Então, isso é um dos pilares do Cognia Framework aí, que eu estou lá no constante desenvolvimento. É bem legal isso, porque o que você faz, né, está mostrando aí, eu atuo no simulação de aprendizagem, por exemplo. Eles estão numa fase agora desse ciclo de discovery, e quando chega no sequenciador lá
no Inception do Caroli. Inclusive, o Caroli fez o prefácio do meu livro, tá, gente? O Caroli fez o prefácio, mas minha esposa leu aí, ficou até emocionada. Aí sim. Amor, calma, você não leu o livro ainda, vai chorar muito, né? Que o livro... Mas foi legal, o Caroli gostou. Pô, eu vou fazer aí, eu posso fazer o prefácio para você? Eu falei, pô, pode, cara, faz aí, legal, ameaça. Mas a ideia, cara, é justamente isso. Quando você... É legal a gente falar sobre exemplos de IA. Porque as pessoas falam de IA e não dão exemplo. Exato. Por exemplo, o exemplo... Porque as pessoas, IA ajuda, não ajuda, mas tem que dar exemplo. Cara, hoje, ultimamente, todos os meus webinars que eu dou, ou tipo de palestra, alguma coisa assim, eu ponho exemplos bons e exemplos ruins. Tá? Como é que... Porque a gente, às vezes, tem muita... Eu escuto muitas vezes falando de IA, mas não cita exemplos. Eu, no meu caso aqui, desde o ano passado, eu uso apenas o Gemini e o ChatGPT para eu gerenciar o simulação de projetos ágeis. Por exemplo, as pessoas que estão agora na fase do roadmap, escrita de história do usuário, épico, features, cara, eu valido tudo pelo ChatGPT ou Gemini, será que for? Porque eu já tenho um agente. Inclusive, foi até interessante, eu sempre eu fiz um episódio só sobre um camarada de simulação, e ele falou comigo, pô, isso, eu não falei o nome dele, não. Isso é comigo? Eu falei, é sim, porque o PO, desde o ano passado, o cara, transição de carreira e tudo, o cara me dá as histórias do usuário, eu ponho no agente, já caracterizei como ele sendo, a última agora que ele entregou, cara, o próprio ChatGPT já falou, cara, tá ótimo, a evolução tá bacana, é um elogio que fez, e vi a evolução do camarada, entendeu? Então, esse é um exemplo clássico, porque se eu fosse pegar, né, por exemplo, ano passado foram 40 times, não dava para você, humanamente, validar a história do usuário, né? Fazer esse tipo de coisa à mão, né? Não tem como, amigo. Então, eu falei, já faz, contextualiza como um PO, né? Um cara sênior, e vê regra de negócio, vê DOD, critério de aceite, e os possíveis campos, né, são obrigatórios ou não, e justifique o que estiver errado, né? Então, isso aí gera para mim uma... Cara, é muito bom, cara. E acho legal esse exemplo que você deu aí, é perfeito, cara. Sensacional. A gente tá eu tô tendo a felicidade, né, até uma gratidão aqui de poder participar de um projeto de criação de um ecossistema com inteligência artificial real mesmo, né? Sim. E, cara, tá muito legal, porque esses casos vão aparecendo, e é interessante que a empresa onde eu estou, ela tem um grupo ali de processos e políticas, né, de trabalho, né? E conforme a IA tá avançando, né, as coisas estão refletindo. Então, está tendo ida e volta, né? Ajustes de processo, né? A gente estava acostumado a ver nosso delivery igual um reloginho, seguindo uma certa metodologia organizacional, os templates, as políticas, os processos. E agora a IA está vindo e está balançando algumas coisas ali. E está sendo muito interessante. Tem um monte, né, Y, de questões assim que são interessantes. Como, por exemplo, você falou a palavra agentes aí, né, cara? Lá quando eu escrevi lá o Cognia Framework, uma das preocupações é essa questão da gestão de agentes, né? A gente tem hoje uma criação desenfreada de agentes em algumas empresas, né? Isso tudo precisa de conversa, porque isso tudo custa dinheiro, né? Isso tudo consome recurso corporativo. Então, eu coloquei até 2 canvas lá, se a galera quiser olhar lá depois. Um chama Canvas de Oportunidades, né? Esse Canvas de Oportunidade é para você entender qual que é a dor real, qual que é o custo que está envolvido nisso que você está fazendo. Isso atende algum retrabalho, qual que é o esforço empreendido e tudo mais. Então, você começa a ter... Lembra que eu falei a questão da IAC Turbo? Então, assim, se você está com o processo zoado, assim, com perdão da palavra, você vai turbinar, você vai criar agente pra caramba para fazer automação de caos, né? E aí, e aí o framework, ele foca justamente nisso, assim, ó. Depois que você criou esse canvas, você olhou para ele e você tomou a iniciativa de fazer mesmo uma automação ou uma assistência, aí você vai ter que modelar esse agente, né? Para modelar esse agente, e aí você tem que entender, cara, qual o problema e qual o valor real ele gera, quem vai operacionalizar, qual é o escopo disso, você está preservando a interação humana, e aí começa um monte de questões. E você precisa ter uma biblioteca, né, Edson, disso, porque pensa, cara... Com certeza. Todo mundo criando coisa, seu colega do lado está criando coisa que serve para você também. É que nem quando a gente fala
da questão dos microserviços, né, das aplicações. Sim, é isso aí. Pô. Então, isso vai ter que acabar caindo numa linha de governança muito forte para a gente poder ter eficiência, né, cara? Ter eficiência nesse trabalho. Né? É bem legal, né, cara? E é bacana porque você deu o exemplo e eu vejo uma necessidade muito grande e muita gente, às vezes, dá a palestra, mas não dá. E fica uma dúvida. E as pessoas que são leigas, de repente, não estão no nosso... Assim, os familiares, as pessoas que não são da área, né? Mas, Y, como é que a IA te ajuda a fazer um negócio, né? E é interessante, cara, como é que Cara, eu acho que eu nunca... Para ter uma ideia, eu lembro muito bem, quando você falou sobre estagiário, eu nunca fui estagiário, porque eu mudei de carreira, assim, várias vezes. Sim. Eu era quando eu entrei na área de TI, antigamente era informática, que falaram, até eu fui no... Processamento de dados... Não, perfeito. Eu comecei uma faculdade de processamento de dados na época da Estácio, aqui, em 94, mas em 80 e pouco, na década de 80, eu era operador de computador IBM, aquelas fitas rolo, né? Então, o que acontece? Eu lembro ali, eu falei, cara, imagina, eu conversando com uma amiga minha, Ana Paula, imagina, que eu dei um déjà vu agora, recente. Eu falei com ela assim, imagina daqui a um tempo a gente com um computador na cozinha cozinhando. Mulher, que isso? Computador grande na cozinha, gordura, papapá, sabe aquilo? Isso na década de 80, hein? Acho que 87, 85. Aí o que acontece? Eu estava mês passado, peguei o iPad, botei em cima ali, estou fazendo ovo, tudo livre, déjà vu. Falei, caramba, cara, eu estou no futuro. Cheguei, estou no futuro, cara. Falei, caramba, eu estava pensando isso há quase 40 anos atrás. Cara. Falei, caramba, cara, impressionante. Então, você hoje, eu fico pensando, falei, caramba, a gente vai estar ligado, né? Hoje, eu estou até anti-tecnologia com relação a relógios, tá? Eu gosto de relógio analógico pra caramba, tenho vários relógios. Com 2 aí, cara. Cara, eu adoro relógios, adoro. Legal, eu não ando demais. Com 2, né? Mas aqui eu ponho 2, porque na relojoaria, quando a galera se encontra, o pessoal vai sempre com 2. Neymar tem, Maradona tinha. Que legal. Mas aí o que acontece? A grande parada toda é que eu penso o seguinte, cara, daqui a um tempo, a gente pode até daqui a 10 anos conversar com isso de novo, hein, Diego? Sim. A gente já tem isso, implante, né, de IoT na gente, que vai ter muita informação, cara. Exato. Eu já vejo, olha uma coisa que aconteceu comigo, eu tive uma febre, eu tenho o Apple Watch, né? Uhum. Aí eu tava tendo uma febre, cara, meio calafrio assim, eu tava vendo, cara, infecção urinária, tá? Sim. Aí eu tava assim, vendo televisão, de licença, aí deu um cara frio assim. Cara, de repente apitou o smartwatch de um sinal um som que eu nunca escutei, cara. Eu falei, caramba, olhei assim, o batimento cardíaco tava alto. Oi. Eu parado. Falei, caramba, fui no médico na hora, assim, fui na emergência. Pá. Aí o cara falou, olha, realmente, quem tem uma certa idade, quando tem febre, adulto, né, tem febre, um dos problemas que podem ocorrer é a aceleração do batimento cardíaco. Então, por isso que você tem que tomar um antitérmico, você tomar banho e tudo para diminuir, porque seu coração... E você não sente. Não sente. Não sente nada. E o relógio me salvou. Entendeu? Falei, caramba, então, eu acho que daqui a um futuro, a gente vai conversar daqui a 10 anos, tá ligado? Falei, cara, a gente está pensando no negócio do implante, que você vai ter, né, no seu vai óculos... monitorar tudo, né? O Ray-Ban Meta, alguma coisa assim, ele vai falar, meu amigo, qual é do seu batimento cardíaco aí, cara? Dá atenção aí. Muito legal. Né, cara? Muito toca o barco aí, meu camarada. Esse papo é bom de Você tinha falado a questão dos exemplos, né? Aí me veio outra cabeça que é verídico, tá? Por exemplo, né? Os times que, já que você gostou do exemplo aí, os times estão começando a trabalhar com... Quando eu sempre dei treinamento, eu sempre falei para o pessoal, né, de respeito à agilidade, quando o pessoal vai fazer um planejamento, uma planning, sempre tem um processo de pré-planning. Né? Eu sempre vendi muito isso, que eu falava, cara, você tem que fazer um processo de pré-planning. E aí, o que era essa pré-planning? Né? Na verdade, era a gente ter um entendimento de como que foi o desempenho recente do time, né? Como que estão as últimas iterações. Então, a usa story point, então, como que vem acontecendo esse processo ao longo dos últimos tempos. A amostra, você vai analisar. Para quem gosta mais de métricas aí, né, de fluxo contínuo, você vai olhar um pouquinho do teu throughput. Caso você tenha um fluxo, uma gestão de lote mais equilibrada, que você possa olhar para o throughput e faça algum sentido.
E aí você tem uma série de variáveis, Ibson, como, por exemplo, vai ter algum feriado, né, nesse ciclo que vai vir, você tem o colaborador que vai sair de férias, aquele que te avisou que vai estar ausente, você tem o treinamento que vai ser dado para a equipe no dia tal e vai cair bem no meio do teu ciclo, você tem uma pancada de coisas que podem acontecer, né? E aí o Scrum Master ou o GP/SM ali, muitas empresas, isso lá, por exemplo, é unificado, né? Ele precisa sair catando informações em vários lugares, né? Entender. E aí isso é uma das coisas que a IA também já está fazendo. Então, o que ela faz? Ela faz a pré-plane. Ela vai lá e ela faz até uma coisa que humanamente não é tão possível, que ela além de varrer story point, essas coisas, ela varre o entendimento sobre o escopo de cada história e ela fala assim, ó, esse time aí, nas últimas 5 iterações, está dando conta de um escopo X. Ela faz um volume, uma análise de requisitos dela. Sim. Então, no futuro aqui, ó, talvez ela pode se comprometer com Y. Então, ela faz uma previsão, né, baseada no histórico passado e considerando todas essas variáveis. Sim. Quando ela traz essas informações para a gente ali junto com o PO, os Scrum Masters, a gente consegue validar aquilo perante as métricas que nós temos no dashboard, que aí é humano, né, cara? Tomando decisão, né? E aí acontece um outro passo interessantíssimo, que é com o conhecimento de arquitetura da solução, aplicação e tudo mais, ela já quebra as atividades técnicas de forma sugestiva. Legal. Sim, isso aí. Então, o time técnico não, os técnicos do time, né? Não gosto de falar que time dev já sumiu faz tempo, né? Não tem o time dentro do time, eu odeio isso. O time, né? Não tem time dentro do time. Verdade. Mas a galera de disciplina técnica pega aquilo, aí entra o humano de novo. Só que agora, em vez de ser só o humano negócio, humano gestão, tem o humano técnico desenvolvedor, que olha para aquelas atividades e fala, pô, faz sentido mesmo, eu quebraria assim, eu faria esse espaço, senão não tem nada a ver, vamos retroalimentar esse conhecimento aí. E aí você, uma vez estando tudo certo, mesma coisa lá do teste que eu te falei, você clica em enviar, pumba, alimentou o board inteiro. Então tá feito o seu bloco a fazer ali, tá, a sua, vamos dizer assim, o seu escopo do backlog da sprint, ele está montado. O que você tirou? Você tirou a análise, a participação das pessoas? De jeito nenhum. Você tirou a conversa delas? De jeito nenhum. Você tirou foi a marretada ali, né? Digita card, né? Fica analisando ponto a ponto, sendo que você já conhece a arquitetura da solução. Então, você está fazendo validações, você está pegando aquele trabalho massivo e está jogando para IA. Como você falou agora há pouco, até para não soar estranho aqui, para quem já assistiu até agora, eu sou apaixonado pela IA. Inclusive, eu digo para você que a IA mudou a forma com que eu trabalho para muito melhor. Então, hoje uma das coisas, antes vinham 2, 3, 4, 5 assuntos no meu colo, e eu não conseguia, às vezes, dar vazão até para fazer apresentações estratégicas, por exemplo. Né? Certo, Hoje eu consigo fazer o contexto, gero em 1 segundo, eu gero o que está na minha cabeça, eu falo para ela, ó, aí minha estratégia é Y, Z, W, papapá, monta. Eu estou dando a estratégia, não ela está me dizendo o que eu vou fazer. E ela monta, eu apresento. Só o tempo que eu perdia para escrever, montar, fazer design, eu não conseguia dar conta. Agora eu lido com muito mais coisa, né? E aí vem um ponto que é muito interessante que eu queria comentar com você, que eu queria saber se você também sente isso. Eu senti uma coisa só que não é tão legal. Aquele tempo do seu cérebro, quando você está com vários temas ao mesmo tempo, de degustação, de digestão, começou a ficar um pouco mais estranho, porque aí eu comecei a digerir coisas mais rápido do que antes. Isso dá, de certa forma, uma pressão. O que eu tive que fazer? Eu tive que criar um funilzinho. Porque se eu fosse só pela IA, pela minha ferramenta, pela minha mão, eu ia abraçar tanta coisa que cognitivamente eu não ia conseguir dar. Sim. E aí eu comecei a perceber que as pessoas também não davam conta das minhas inserções no dia a dia. Sim, estavam muito rápidas. Aí eu tive que reinventar, criar um método para que eu pudesse trabalhar no mundo novo com IA. E assim, estou adorando, está ótimo, mas eu passei por isso também. É interessante, eu acho bacana hoje em dia, a gente está muito... Eu acho que a agilidade mudou muito. Eu tinha uma frase que o pessoal até usava,
quem me conhecia antes, que a agilidade deu mais humanidade ao trabalho. Porque, na realidade, a agilidade é muito comportamento e atitudes, né? A colaboração, né? A transparência. Nem todo lugar é transparente, mas a gente preconiza transparência, adaptação. Isso tudo. Qual foi o propulsor, né? Eu acho que um dos grandes propulsores é o meleca do telefone celular. Tudo agora a gente faz pelo celular. E todo mundo, o número de clientes aumentou muito, cara, de usuários. Antigamente a gente trabalhava na área de TI, na área de informática, antigamente, né? Era para as empresas, era um grupo seleto de pessoas. Exato. Agora é o mundo, cara. O mundo está aí. Então, para a gente, cara, por isso que eu gosto da agilidade pra caramba, essa adaptação e tudo, as coisas que a gente, do jeito que a gente trabalha, né, a colaboração, o cliente está perto, né, como você falou, né, cara, esse negócio até foi ótimo você ter dito sobre equipe, porque eu já escutei, já fiz episódios sobre isso, já escutei várias vezes os desenvolvedores, a galera que está desenvolvendo, codando. Sim. Não, porque vocês são da agilidade, eles separam os POs, SMs. Não, cara, nós somos todos juntos, cara. Vocês têm comportamentos, né, e atitudes de pessoas, né, que estão ligadas na agilidade. Então, essa rixa, né, que antigamente tinha o testador, né, e o programador, o desenvolvedor, né, que na época era programador, né? Olha como é que eu dando mancada aqui, desenvolvedor agora, né? Para codar, esse nome nem tinha, né? Agora é mais certo. Mas eu acho bacana, Diego, a evolução como a gente está tendo e as oportunidades são imensas. Eu assisti uma palestra de um professor, até da PUC, Rio de Janeiro. Ele falou assim: olha, gente, eu vou falar uma coisa que está até contra mim, ou contra o que eu faço. Mas a pessoa investiu uma grana violenta em um MBA ou um curso que vai durar 1 ano, 2 anos sobre inteligência artificial, cara, em 6 meses o cara está defasado com relação às ferramentas, né? Não estou dizendo que não é inválido, pelo contrário. Mas ele ficou impressionado, falei, cara, cada hora está evoluindo assim de uma maneira muito rápida. O que você estudou o ano passado até hoje, e você vê até... Eu vi algumas colocações logo no início do ChatGPT, aquelas coisas de fazer imagem, tudo. Hoje em dia está bem diferente, né? O tal do banana e tudo. Cara, tem muita coisa diferente acontecendo rapidamente. Exatamente. Né? A coisa está muito rápida. Né? E essa ligeireza, essa rapidez, essa agilidade em as coisas acontecerem, eu acho que a gente fazendo esses ciclos menores, com entregas parciais, com o cliente participando, né? Não virar surpresa, que eu falo com a galera de simulação, né, galera? Agilidade é para não ter surpresa, não é chegar na hora, não deu para fazer. Mas como não deu para fazer? Eu escutava muito isso no tradicional. Bacana, não deu para fazer. Não deu tempo. Cara, mas como é que pode, cara? Aí é dele, né? Aí no acompanhamento. Tu já escutou muito isso, né? Puts, com certeza. Não deu para fazer. Né? Aí foi pegou de surpresa. É fogo. Mas diga aí, meu camarada, que a gente está chegando no finalzinho, né? Vamos. Cara, o que você falou aí foi importantíssimo. Vou pegar um gancho aí no que você falou, porque assim, olha só, essa questão de fazer as coisas de maneira incremental, né, aqueles famosos, né, entender o que é o MVP, essas coisas assim, que já está muito batido. Isso nunca foi tão importante, pessoal. Se eu pudesse deixar um recado aqui para vocês, tá? Isso nunca foi tão importante como agora. Por quê? Porque, como o Ibson falou aqui, a gente está vivendo um rolo compressor de novidades, né, o tempo inteiro. Só que é muito interessante a gente cadenciar a nossa pressa em fazer parte do movimento e a gente ir degustando as coisas de forma incremental nas empresas e testando e validando isso, tá? Então, assim, não pensem que, nossa, vamos liberar para todo mundo, tal, vai acontecer. Eu brinco que, assim, tem empresa que está abrindo a IA mesmo para todo mundo e fala, fica à vontade aí, cada um cria seu agente com a expectativa de que vai emergir um monte de coisa, né? Pode emergir coisas muito boas, mas também pode ser uma arma na mão de cada um, né? Então, precisa ter governança, precisa ter controle. O que eu falo é o seguinte, ó, a gente, os C-levels, né, os acionistas, eles gostam mesmo e tem razão a disciplina deles é fazer a conta
e Sim. ver onde a parada fica mais barata, né? A lucratividade. Afinal de contas, as empresas elas vivem do lucro. Só que tem coisas com inteligência artificial que elas são muito sedutoras e que elas dão uma lucratividade mesmo absurda, só que o mercado já está percebendo, infelizmente, da pior forma possível, que a lucratividade ela não é sustentável. Então você já está vendo aí empresas recontratando o seu pessoal de tecnologia, porque descobri que é mais caro. Nossa, estava tão lindo, eu fiz uma POC aqui, foi maravilhosa. Agora eu não aguento mais pagar token e tal. Ou se não, olha, meu produto estava voando, de repente a qualidade caiu, declinou de uma vez. O que aconteceu? Aí você vê a galera fazendo automação de coisas que não são para ser automatizadas. São coisas que devem continuar estabelecendo relações humanas, porque a IA ela nunca vai ter esse feeling, esse discernimento. Imagina assim, Ibson, ó, você é do marketing, eu sou de vendas, beleza? Aí aquela reunião chata, cara. Aquela reunião chata que tem toda semana. Só que aí eu entro e olho para tua cara e falo, cara, o Ibson não tá legal, não. Alguma coisa tá incomodando ele. Aí eu te chamo, aí tem uma pausa na reunião, a gente vai tomar um café, eu troco uma ideia, você me conta uma história, aí você fala sobre um ponto do trabalho, aí eu já vejo como eu posso te ajudar, aí eu já vejo que o que você falou para mim tem uma conexão com o processo corporativo, aí eu já aciono o pessoal de governança, já faço a ponte, pá, já vou trabalhando, você também. Cara, e se você não fizer esse papo mais? E se você só... A gente só está nesse papo para falar de uma planilha, que é a relação corporativa ali de venda, seja lá o que for. Mas essa planilha, ela não diz só a planilha é só uma coisa. As relações que a gente estabelece, como que nós resolvemos o problema, não vai ser feito pela IA, obviamente, porque ela não vai ter esse lado. Ela vai ser objetiva naquilo que você designou para ela fazer, né? E muitas das vezes ela vai, o pessoal falava muito de alucinar, né? Muitas das vezes ela vai fazer um sorteio de token e vai te trazer uma parada que não é correta, né? Por exemplo, eu me lembro que quando eu estava implementando o OKR na empresa, eu falei, meninas, vamos montar uns prompts aqui, isso mais nos primórdios, né? Que a gente ainda não tinha essa solução que a gente está tendo agora, mas vamos montar uns prompts aqui para ajudar vocês, né? Aí fizeram uma análise de SWOT nos times, e com essa análise de SWOT gerou insumos, e com esses insumos jogávamos dentro do prompt, e ele pensava ali como o time está, as fortalezas, as fraquezas, enfim, e gerava alguns OKRs. Agora eu falo assim, agora olha para esses OKRs, cidadão. Mesmo você dizendo que é para criar objetivos qualitativos, key results quantitativos, focados na estratégia, rezando toda a missa, ele entregava coisa que não fazia sentido. Sim. Ele não era resultados chaves que eram mais atividades, que não eram resultados chaves, eram atividades, eram coisas de baldo, dia a dia. Você podia pôr numa operação, ou você podia pôr como atividade core, para você ajudar a mover aquele número. Aí eu falei, agora é a parte humana. Se você não souber criticar, se você não sabe o que é OKR, como que você vai avançar? Mas você economizou um baita tempo cruzando informações. Aí é ótima para cruzar dados. Então, a mensagem que fica é essa, sabe? As pessoas não podem se emocionar muito, nem achando que acabou o mundo, perdeu o emprego, acabou tudo, né? E nem achando também que não é o contrário. Então, a gente precisa participar ativamente e continuar a nossa jornada humana com o uso dessa ferramenta maravilhosa que é a inteligência artificial, né? Que legal, né? Bem bacana. Você fechou super bem, cara. Eu acho que a ideia do Pipocagem, a gente estava nos bastidores aqui, quem está escutando a gente agora, vendo. O Diego vai voltar mais vezes aqui. E não vai ser ano que vem, não. Vai ser. Vamos ver. Cara, quarta-feira é um dia ótimo para fazer. Eu estou separando as quartas-feiras, porque segunda, terça e quinta eu dou um webinar. Inclusive, estou até abrindo o webinar no YouTube também. Ele não tem entrada nem nada. O webinar eu faço direto no YouTube. Não vai para outros lugares, porque é para o pessoal de simulação. Eu estou abrindo mais ou menos. Mas a quarta-feira, eu estou selecionando até um amigo meu que é co-host para inovação. Na terça-feira, uma vez por mês, tem Pipocagem Saúde com a Lepetra. A gente traz alguns convidados bem legais aqui. Inclusive, já teve médico aqui, cara, muito gozado aqui.
Olha que legal. Olha, ela mandou para mim, Y, vai falando de tal, mas eu não vi nada, sabe? Eu sou muito assim. Falei, pô, tô com o co-host, ele vai e a gente vai. Aí Legal. tá, né? Eu falei, pode falar aí, né? Se apresente aí, quem é você na Feira do Pão, né? Aí o cara, Uhum. eu sou médico. Eu falei, doutor, você aqui, desculpa, eu não sabia que eu tinha um médico, né? É muito legal, né? O cara é ligadão nesse lance de agilidade, o médico, cara. Pô, ele Olha que contou cada legal. caso muito bacana. Já veio o diretor da DASA aqui também, um cara muito Olha, bacana. Eu falei, caramba, que legal. Então já teve uma galera boa aqui. show Então, de bola. cara, você pode voltar quando você quiser, tá? Não Show, esquenta, cara. não. Pode ser mês que vem, vambora, um outro mês também. Fica tranquilo, cara. Isso aqui é super aberto aqui. E eu quero agradecer realmente a sua presença. Muito Tá? bom, cara. Eu achei Valeu. que o papo rendeu pra caramba. 1 hora já, cara. Já tem 1 hora. A gente falou em 45 minutos, mas aí é um problema sério, que eu já fico. Eu adoro esse negócio de papo. Tem muito papo para isso, assim, cara. Tem treta de IA também, já deu treta comigo no. Sabe o que Muito aconteceu bom. comigo? Eu vou até falar o que aconteceu. Ó, o Toma. Como é que é? O Tom Mota. Parabéns pelo Isso. programa. Cara, já teve Boa. treta de IA Um aqui no abraço. Pipoca Ágil, cara. Sabe o que aconteceu Caramba. comigo? Acho que foi ano É. retrasado. Então aconteceu o ChatGPT. Sabe o que é? É. 2 anos atrás? ChatGPT? Um pouquinho Né? mais, eu acho. É. Então, o que Mas acontece? Olha, mais gente falando aqui. Excelente programa. Eliette de Moura legal. Mendes, Muito legal. Ela bom. mandou o braço aqui, ó. Sensacional demais. Mas deixa eu contar a Show. última da treta que rolou aqui, que rolou comigo. O que acontece? Né? Aí eu fiz assim, que nem. Eu fiz assim, gente. Aí a minha explicação foi assim, ó, depois que deu a confusão toda. Imagina eu, CEO de alguma coisa, o dono de alguma coisa, e tem a ChatGPT. Tem. Eu vou fazer pergunta, eu não sou especialista, eu sou usuário. Aí eu botei lá assim mesmo. Quais são os cenários que o Kanban não atende? Meu amigo, eu descobri que Kanban é religião. É religião, é xiita. Kanban é xiita. Não, muito, cara. Você não pode falar mal de Kanban. Né? Scrum, ninguém tá aí. Para Scrum, nego fala. Safe, nego malha. Mas Kanban é religião. Meu amigo. Exato. Deu treino. Nego ligou para mim, ligaram para mim. Foi até o Caco ligou para mim. Pô, isso tá de zoeira, né? Brincadeira. Cara, mas foi assim, a garota ligou para mim. Você tá dando problema aqui em Brasília, cara. Tá rolando teu nome aqui, papapá, em Brasília. Eu falei, caramba, em Brasília que eu digo assim, um grupo de Brasília. Sei. Mesmo, cara. Aí eu tive que montar um programa. Tá? Aqui, convidei. Gente, quem quer ser o co-host para explicar justamente contraponto o que o ChatGPT falou. E é importante acontecer isso, porque o exemplo é clássico, cara. Se eu sou dono de alguma coisa, não conheço nada, eu faço uma pergunta que eu quero, entendeu? Eu não sou especialista, mas eu quero saber. Entendeu? Exato. Então, a gente tem que falar mais sobre Kanban, a gente tem que falar sobre mais coisas, para ter mais informação, né? Porque o grande barato é publicar as coisas, porque ele vai catando, né? Inclusive, cara, mas foi um auê do cara, mas foi muito gozado, cara. Queria vir falar comigo na boa. Cara, tá de zoação. Aí teve alguns contra, outros a favor. Cara, mas deu um banzé. Eu falei, caramba, cara, eu não posso fazer essas coisas que as pessoas. E agora melhorou, né? Porque antigamente aí, cara, nossa, eu lembro que em 2013, mais ou menos, 2013, 2014, eu estava na área de projetos, né? Só contando uma história rapidinho. Sim, pode. E aí foi quando eu conheci o Fábio Cruz, né? Fábio Cruz tinha escrevido aquele livro PMO, o Square, né? Lembra que ele fez? Sim. E ele é um cara que, como eu, assim, tinha certificação PMP, gostava muito da disciplina de projetos, eu era apaixonado, fazia tudo bonitinho. E aí eu li aquele livro e começou a explodir cabeça, porque, assim, eu estava gerenciando um projeto de infraestrutura de tecnologia de data center, né, na época e tal, e eu era de software, aí tinha migrado para data center para conhecer, e, cara, não dava certo, assim, não tinha cronograma que fizesse dar certo, porque tinha muita propriedade intelectual de uma grande empresa que estava gerenciando, e eu estava passando de um data center para outro. Então, cada enxadada que dava, saiu uma minhoca maior, né? Você não sabia. E os caras, faz cronograma, precisamos terminar a migração, né? Eu não vou falar o nome da empresa, mas só para você ter uma ideia, a migração é daquela empresa que a cada 4 cervejas se abre no mundo, 3 são delas, tá? Sei qual é. Eu estava migrando, tá? E aí, cara, migrando, e aí não dava, eu falei, gente, eu ouvi falar de uma tal de agilidade aí que tá pegando, o Square, né, Kanban. E aí a gente fez, na época, uma parede inteira, um board, né, para gerenciar. E aí a empresa aceitou a fazer a migração do data center através de sprints.
Legal, hein? Cara, naquela época, acho que foi um dos primeiros cases da gente fazer alguma coisa, algum modelo de agilidade em infraestrutura, né? Legal, legal. Só que o que aconteceu? Aí eu fui para o LinkedIn e falei, ó, gente, eu não larguei as disciplinas de projeto preditivo, elas continuam, só que eu pus agilidade no miolo, na engrenagem, né? Aí comecei a escrever sobre gestão híbrida e tal. Naquela época, cara, eu apanhei demais, porque você tá louco? Híbrido não! Ou você é PMP engessado, PMBOK, ou você é agilista. É verdade. Falei, cara, eu não posso ser um pouco de cara. Hoje em dia é normal falar, né? Do tipo que eu pego as coisas boas e utilizo, e que uma coisa não anula a outra, as coisas se complementam, né? O próprio PMI evoluiu, né? A gente evoluiu, tem uma... Então, assim, é bem legal a gente viver, né? Viver os anos para a gente poder contar a história, né, cara, das coisas que acontecem. Cara, é bem interessante isso, cara. Você vê como é que a gente tem muito papo pela frente aí. Então, o Diego, pode ser, mês que vem, já pode falar. Mês que vem, enfim, não sei. Fala aí, cara. Quando você puder, vamos embora. Alguma coisa mais de agilidade uma outra hora. Tá ótimo. Por mim, é só você me dar um toque. Aí eu vejo que a quarta-feira tá livre, a gente, pode ser nesse dia. Tu viu que quando a gente entrou em contato, já falei logo, marquei data, vambora, e a coisa aconteceu. Fechou. Tá legal, então? Amigo, muito obrigado. Então, meu amigo, não sai correndo daí, que a gente tem um feedback muito rápido depois que acaba aqui. Eu vou dar um tchau para a galera. Boa, né? galera. E obrigado aí, que a galera tá gravado, né? Vai ter tudo tá gravado aí, até no LinkedIn. Posso só dar um recadinho? Pode, claro, à vontade. Pessoal, ó, se quiser, por gentileza, me achem lá no LinkedIn, Diego Pirola com 2 L's. Se quiser saber mais sobre o Cognia Framework, que é o e-book que eu escrevi e disponibilizei gratuito, é Governanca da Automacão, né? Tudo sentiu, né? Governanca-da-automacão.com.br. Pode baixar lá o framework, tá? Ele, se Deus quiser, vai virar um livro, né? Eu estou trabalhando para que isso vire um livro esse framework. E é isso, pessoal. Estou nas redes, tem um canal no YouTube também aí, se você deixar eu fazer mais um pouquinho de propaganda. Claro. É o @Diego Pirola Oficial. É um canal novo, tá? Começou agora, tem pouquinha coisa lá. Mas aí eu estou inspirado aí pelo Ibson, outros amigos de mercado. Eu estou me inspirando bastante para criar conteúdos ali, pílulas de conhecimento, são vídeos shorts, vídeos bem rapidinhos ali para vocês poderem curtir. Então é isso, meu amigo. Desculpa aí estender mais. Obrigadão. Vê se é isso aqui. É isso aqui? É esse site? É isso aí, cara. Esse aí é o framework. Legal, bacana. Aí no finalzinho lá tem o formulário, você pode colocar as informações ali. E já chega para você o link no e-mail para vocês fazerem o download, tá? Eu vou botar até de preferência aqui. Que legal, bacana. Legal. Vou botar aqui, ó. Deixa eu colocar Pipocast, podcast Pipocast. Vou botar aqui já. Boa. Legal, né? Que bom, cara. Fica à vontade aí para voltar mais vezes. Valeu. Tá? Então, galera, fiquem... semana que vem tem mais, amanhã tem simulação de projetos ágeis, sábado tem Digital Edu também, vai ser bem legal, cultura Digital Edu, sábado pro Pacágio, mas não sai correndo aí não, tá? Acabando aqui, eu quero um feedback muito rápido da gente, tá legal? Valeu, gente! Tchau, obrigado. Tchau. Começou com um sonho, uma ideia no ar. Ibson comunicador nasceu pra inspirar. Sem medo do novo, deu voz à paixão. No Pipoca Ágil fez sua revolução. Pipoca Ágil é o som da superação. Ibson da liderança guiando.